E aí, gente, vocês estão bem? Bem, na aula de hoje a gente vai dar prosseguimento ao que a gente viu na aula passada e vai acrescentar uns conhecimentos novos. Esses conhecimentos novos a gente vai ver que são os operadores aritméticos. Tá joia? Operadores aritméticos. Como o nome já diz, eles são os responsáveis por realizar a lógica aritmética, ou seja, para realizar cálculos dentro da linguagem. E os operadores aritméticos, acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é quais são esses operadores aritméticos. Então, veja bem, como eles servem para poder realizar operações matemáticas, eles são os seguintes. O operador de soma, vamos botar aqui soma, o operador de subtração, deixa eu trocar esse símbolo aqui para não confundir, o operador de subtração, o operador de multiplicação, organizar aqui bonitinho, o operador de divisão e uns outros operadores interessantes que as pessoas não são acostumadas a ver no cotidiano. Eu vou deixar mais separadinho aqui, que é 2 vezes a multiplicação, 2 vezes a divisão, e esse símbolo aqui, que a porcentagem, né, apesar do que parece, ele não representa o símbolo de porcentagem, tá certo? A gente vai ver daqui a pouco porque, para que ele serve, tá joia? Então vamos lá. A coisa mais óbvia do mundo é como usar, e sim, se usa do jeito mais óbvio do mundo. Mas a gente precisa se atentar a algumas coisas, porque na linguagem é um pouco diferente. Então vamos ver o que é esse diferente. Por exemplo, quando eu utilizo uma soma, vou pegar aqui ó, a soma, eu tenho uma coisa bem simples nesse processo. Eu quero somar 10 e 2. Vou usar 10 e 2, 10 e 2 para todos os exemplos. Então, para realizar uma soma, eu utilizo 10 mais 2. Então, essa operação aqui, um pouco afastado, 2. Essa operação aqui, ela vai gerar um resultado que a gente sabe que é o 12. Só que é o seguinte, o 12, resultado dessa operação matemática, ele é um valor que não pode simplesmente existir. Ele precisa de um lugar para poder ser guardado, para poder utilizar depois. Então, todo o resultado dos operadores aritméticos a gente precisa colocar dentro de uma variável. Então, o resultado sempre vai parar dentro de uma variável. Tá certo? Existem alguns casos de exceção, mas que a gente não vai se prender agora. Então, por exemplo, se eu quiser o resultado de 10 mais 2, eu vou ter que dizer que uma variável qualquer, eu vou chamar res, tá? Resultado, recebe 10 mais 2. E aí, assim, eu vou utilizar normalmente. Então, por exemplo, eu posso chegar e imprimir a variável res sem dor de cabeça nenhuma. Tá certo? Então, vamos ver na prática como é que funcionam esses operadores aritméticos. É o seguinte, antes de começar, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Eu já adiantei o lado, mas é facinho para poder... Pronto. Na aula passada a gente fez os algoritmos e a pasta de vocês vai estar desse jeitinho aqui, certo? Vinculada à pasta algoritmos estão os 3 exercícios. Se eu for aqui agora entrar com o assunto operadores aritméticos, vai ficar misturando os exercícios com os assuntos e os exercícios específicos, né? O exercício de entrada e saída, exercício de operadores aritméticos e por aí vai. Então eu vou criar uma pasta para cada conteúdo, de forma que fique muito mais organizado. Ao invés de ir agora no Explorer, já que a gente tem a guia de projetos aqui bem fácil, eu vou chegar em cima da pasta algoritmos, que é a pasta do nosso projeto, clicar com o botão direito e depois vir em New Folder. A gente geralmente vem em New File, né? New Folder. E aí a gente chega aqui e coloca que esse é o conteúdo 01, entradas e saídas. Pronto. Agora a gente seleciona os 3, segurando a tecla Shift. Você pode clicar no primeiro, segurar Shift, clicar no último.
e aí a gente simplesmente arrasta para cima da pasta C01, entradas e saídas. Quando isso acontecer, todo o conteúdo foi para dentro dessa pasta. E agora a gente pode organizar melhor o conteúdo de nossas aulas. Então veja bem, agora eu vou trabalhar com operadores aritméticos. O que é que eu vou fazer? Criar a pasta apenas para esse conteúdo, para poder ficar bem organizadinho e tal. Então, botão direito em cima de algoritmos, que é o nosso projeto principal, new folder, C02 underline, operadores aritméticos. Vamos evitar usar acento, apesar de na pasta não ter problema, para a gente pegar o hábito, eu vou optar por não usar, tá legal? Então, aqui agora, botão direito, em cima de C02, new file. E aí a gente vem operadores.py, tá certo? Operadores.py. Uma coisa interessante, é comum para quem está começando, às vezes esquecer de colocar extensão. Quando a gente abre um arquivo no editor de texto, a gente não precisa se preocupar em colocar extensão. Por exemplo, no Word, a gente não fica toda hora colocando .docx. A gente simplesmente coloca o nome do arquivo e pronto. Aqui não, a gente precisa colocar o .py. Então pode ser comum de vocês, operadores, esquecerem de colocar a extensão. E quando isso acontecer, você vai notar logo, porque ele não vai marcar o texto de forma diferente. Por exemplo, aqui, deixa eu abrir um código da aula passada. Observe que o que está dentro das aspas fica de uma cor e o que está fora das aspas fica de outra. Tá certo? Isso é a marcação do texto, do código, certo? Pela linguagem de programação. Algumas coisas são palavras reservadas, a gente vai entender isso melhor depois. Se a gente não colocar a extensão, certo? No nome do arquivo, a gente vai ter aqui, ó, botar aspas duplas e vou escrever alguma coisa e vocês vão ver que não marca. Isso é um exemplo do que pode acontecer. Então, quando você notar que não está marcando, a primeira coisa que você vai conferir é se você colocou a extensão. E se você não colocou a extensão, é bem fácil de resolver. Você dá um clique com o botão direito e depois vem em Rename, ou simplesmente clica uma vez e depois toca em F2 no teclado. Ele vai permitir que você troque o nome do arquivo, onde você pode colocar a extensão .py no final. Aperta Enter, nota que ele já marca o texto aqui. Uma outra coisa legal, eu gosto bastante, eu tenho um pouco de astigmatismo, né? Então eu gosto bastante de utilizar as interfaces escuras. Eu acho que facilita bastante para mim, para poder trabalhar. Então nesse caso aqui, você pode optar por vir dentro da interface, certo? File, Settings, Themes, e aí o meu aqui tá Tom Light, né? Por causa do data show na sala de aula eu uso o tema branco, que é mais fácil de visualizar, mas aqui no monitor eu posso, ó, Atom Dark e Atom Dark na sintaxe também. Esse UI-theme ele troca a aparência do Atom. E o Syntax Theme troca a aparência da área onde você vai colocar o código. Por exemplo, aqui vou devolver Atom Light. Note que está tudo escuro, mas na área da sintaxe permanece tudo claro. Certo? Então depois vocês podem investigar como é que faz para instalar mais temas, outras possibilidades que vocês queiram trabalhar. Eu vou usar um tema escuro aqui a partir de agora. Então, fechar aqui. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Este programa realiza operações matemáticas com base nos operadores aritméticos. Muito bem, então o primeiro que a gente viu é o operador de soma. Lembrando que o resultado ele precisa estar armazenado dentro de uma variável e eu vou seguir esse mesmo exemplo que eu coloquei aqui, que é criando a variável res, tá bom? Então, eu vou dizer que a variável res recebe 10 mais 2. Esses operadores matemáticos, eles não funcionam exclusivamente com números, eles funcionam com várias combinações. Por exemplo, variável mais constante, que é o nome dado a um número, né? Mas eu vou chamar de número. Então, número mais número.
Então, número mais variável, número mais retorno de função. Esse último aqui, apesar de parecer uma coisa absurda, também é uma daquelas coisas que o nome é estranho, mas que depois fica bem fácil de você entender. É moleza entender, tá certo? É uma coisa muito fácil mesmo. Então, res recebe 10 mais 2. E aí eu vou lá e print res. Tá certo? Vou botar um textinho aqui para poder ficar mais bonito. Então, soma e res. Vou apertar F6 para poder rodar. E aí ele aparece para mim aqui. Soma 12. Ok? 10 mais 2, 12. Então, a lógica ela é bem simples e literalmente a mesma coisa para todos os operadores matemáticos. Então, vamos lá. Res recebe 10 menos 2. Print, subtração e res. Pronto, é importante a gente ver uma coisa aqui. Observe que na linha 12 do meu código eu digo que a variável res ela recebe 10 mais 2. Lembrando lá o que eu expliquei sobre variável, a variável nada mais é do que um espaço dentro da memória onde a gente coloca um valor e recebe um nome. Nesse caso o nome é res. E eu estou dizendo na linha 12 que ela recebe o resultado de 10 mais 2, logo dentro dela vai ter 12. Na linha 13 eu mostro soma, dois pontos, e o que tem dentro da variável res. Nesse caso, 12. Isso aparece na tela. Na linha 13 eu vou dizer que res recebe 10 menos 2. O que é que vai acontecer? Ele simplesmente vai apagar o conteúdo que estava antes e no lugar ele vai escrever um novo valor. A gente chama isso de sobrescrever. Nesse caso é 8. Então, o valor que estava antes, 10 mais 2, desaparece. É sobrescrito e no lugar entra o valor que estava antes, o 12, desculpa, é sobrescrito e no lugar entra o 8. E aí ele vai mostrar na tela, print subtração, dois pontos, e o conteúdo de res, que é 8. Ele vai mostrar uma coisa diferente na tela, usando a mesma variável. Tá bom? Então, vamos seguir a lógica de todos, depois a gente testa. Então, res recebe 10 vezes 2. Print, multiplicação e res. Res recebe 10 dividido por 2. Print, divisão e res. Então, vamos testar. F6, trazer cá para a tela. Então, print 10 mais 2, 12. 10 menos 2, 8. 10 vezes 2, 20. 10 dividido por 2, 5. Notem uma coisa interessante, que na divisão ele deu não 5, mas 5.0. Guardem isso na mente de vocês, que depois a gente vai falar sobre tipos de dados, e aí vocês vão entender o porquê isso daqui acontece. Tá certo? Muito bem. Então, dando prosseguimento aqui, deixa eu apagar isso aqui para vocês não acharem que a gente só trabalha com a soma. A gente tem o seguinte, aqui embaixo eu tenho mais 3 operadores. O primeiro são 2 multiplicações. Para que serve 2 multiplicações? Serve para a gente trabalhar com potência. Tá joia? Por exemplo, se eu quiser pegar um valor e elevar esse valor ao quadrado, ou elevar ao cubo, ou elevar à quinta potência, como é que vai ficar? Por exemplo, eu vou dizer que res recebe 2 elevado ao cubo. Vou botar aqui o comentário. Lê-se 2 elevado ao cubo. Certo? Igualzinho na matemática.
E aí eu vou mostrar na tela. Print 2 ao cubo e réis. Então espera-se que isso aqui dê 8, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Se alguém pensou 6 aí, a gente vai ter uma conversa séria. Vou rodar. Então, 2 ao cubo, 8. Tá joia? Certinho. E por fim, isso serve para qualquer valor, tá? Não é só 2 elevado ao cubo, não. Por exemplo, se eu quiser 5 elevado à quarta potência, né? 5 elevado à quarta potência, se alguém não lembra como é que a gente trabalha o exponencial, é desse jeitinho aqui. Ó. Por exemplo, o valor que está lá é 2 elevado à terceira potência, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E agora, por exemplo, eu quero calcular aqui quanto é que daria 5 elevado à quarta potência, ou seja, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Tá certo? Então, vamos ver como é que isso aqui resolve. 5 elevada à quarta potência. Tá bom? Então, esse 5 elevada à quarta potência. Então, vou rodar, assim, 5 à quinta potência. Tudo bem? Esse valor na computação, o exponencial na computação, ele é representado por um circunflexo. Tá? Então, para poder facilitar a gente não ficar toda hora escrevendo 5 à quinta potência, isso aqui também pode ser escrito assim, ó, 2 circunflexo 3. Certo? Opa, fiz um negócio aqui. Pronto. Então, 2 elevado circunflexo, certo? A 3. Então, aqui embaixo, 5 à quarta potência também pode ser escrito assim. 5 circunflexo 4. São a mesma coisa. Tá bom? Então, para poder facilitar aqui, ficar mais bonitinho, eu vou escrever 5 circunflexo 4. Note que o circunflexo é um caractere especial, é um acento. E eu disse que não podem usar acentos, mas nos nomes de variáveis. Dentro das aspas eu posso usar do jeito que eu bem entender. Então vou rodar aqui, F6, certo? E o resultado, 5 à quarta potência, 625. Tá bem? Então, exponencial, a gente trabalha com duas multiplicações. E por fim, penúltimo aqui, são duas divisões. As duas divisões são chamadas de divisão inteira. O que é a divisão inteira? Pronto, agora a gente vai voltar para aquele negocinho que eu falei. Lembra que eu comentei sobre o resultado da divisão não dá 5 e sim 5.0? O negócio é bem simples mesmo. Quando a gente trabalha com divisão, ele automaticamente cria um número de ponto flutuante, ou seja, um número com casa decimal. Isso quer dizer que se eu dividir, por exemplo, vamos criar aqui, ó, Reis recebe 7 dividido por 3. Dividido por 2 mesmo, já resolve pra gente. Print 7 dividido por 2 é igual a Reis. Esqueci da vírgula aqui. Rodar. E ó, 3.5. Quando a gente utiliza a divisão comum, ele entrega para a gente todo o resultado da resposta, 3.5. Se por algum acaso você precisar trabalhar de forma que a casa decimal não te interesse, por exemplo, você queira apenas o 3, a gente utiliza as duas barras, certo? Para poder realizar a divisão. E ele vai te dar o resultado da operação da divisão inteira, ou seja, a casa decimal é ignorada. Então, 7 dividido por 2, ó, esqueci de botar aqui, ó, 7, e a divisão inteira por 2 é igual a 3. Então, ele ignora a casa decimal. Tá certo? Então,
divisão inteira. Por fim, a gente tem o resto da divisão, que é aquele módulo, que é o símbolo de porcento, que eu falei que não é símbolo de porcento. É o módulo, tá certo? O módulo traz o resto da divisão. Por exemplo, 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6, resta 1. Isso quer dizer que quando eu utilizo o módulo, o resto é que é a minha divisão, o resto é que é a minha resposta, tá certo? O resto é que é a minha resposta. Então, para poder facilitar, vamos fazer aqui como é que ficaria tudo. Então, vamos lá. 7 dividido por 2. A resposta é, se você usar dividido, 3,5. Se você usar divisão inteira, é 3. E se você usar o mod, é 1. Então, não entendeu o que é esse 1 não? Vamos lá fazer. 7 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6. O resto é 1. Então, ó, o mod pega o resto da divisão como resultado. O dividido seria como fazer a conta completa. 7 dividido por 2 dá 3, resto 1. 1 dividido por 2 dá meio. Meio vezes 2 é 1. Para 1, nada. Então, 3,5 é a divisão. E a divisão inteira pega uma divisão simples e coloca como resultado do valor. Então, vamos pegar aqui. Eu vou dizer que res recebe 7 módulo 2. E aí, print, eu vou escrever 7 módulo 2 é igual a res. Tá bom? Então, tem que dar 1. F6, bota aqui, ó, 1. Tá ok? Funcionou todos os operadores matemáticos. Dá uma olhada agora, certo? Com calma, dá uma pausazinha nesse vídeo, dá uma olhada aqui em como ficou nossos operadores aritméticos. Se você entendeu direitinho, vamos fazer a lista de exercícios que eu vou postar e depois eu posto um vídeo respondendo a lista de exercícios. Tudo bem? Até mais. Tchau!